As nossas convidadas são a professora Conceição Correia, que é diretora-geral da Faculdade Irecê FAI. É um prazer, Amanda, estarmos aqui compartilhando experiências na gestão feminina, e nós gostaríamos de iniciar agradecendo a oportunidade de estarmos aqui com vocês, dialogando sobre o nosso papel na educação. A professora Nádia Andrade, que é diretora acadêmica da Faculdade Irecê. Seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada, Amanda, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, falando um pouco da nossa experiência na gestão educacional. Como surgiu a oportunidade de trabalhar com gestão na educação? Lá em 1989, eu fui selecionada em Recife, Pernambuco, para assumir a função de coordenadora pedagógica da Fundação Bradesco de Irecê. Então, toda a minha história da gestão inicia há 36 anos atrás, na Fundação Bradesco, na coordenação pedagógica. Para mim, iniciou de uma forma que eu diria natural, impulsionada pela experiência que eu já tinha na gestão em saúde, né? E aí surgiu como uma oportunidade de poder impactar a vida das pessoas através de um projeto fantástico, inspirado, sonhado, criado pelos professores Jorge e Marcos, né, que ao conhecerem a minha trajetória enquanto gestora em saúde, acreditaram que eu também poderia contribuir com a gestão educacional na área da saúde. Foi como eu iniciei como coordenadora do curso de enfermagem da FAI e em seguida assumi a direção acadêmica, né, assumindo a gestão da FAI ao lado da professora Ceissa. Fiz o curso de pedagogia, licenciatura, então todo o meu sonho era voltado à gestão. Sala de aula eu não posso dizer que não é gestão, né? Também é gestão. Então, eu iniciei a minha docência em 1984 com a educação infantil, era gestão de sala de aula. Mas a gestão, nesse porte, de uma instituição de grande porte, realmente eu não sonhava e não imaginava que isso iria acontecer, né? E como eu falei no início, a gestão, ela me escolheu. Não foi uma escolha minha para ser a gestora, porque eu terminei passando por vários espaços na gestão. Desde a gestão da Cooperil, né? Eu fui diretora da Cooperil, passei 7 anos diretora da Cooperil, diretora pedagógica. Depois da Direc 21, que hoje é o NTE, eu fiquei mais 7 anos. E depois a FAI. Então, a gestão, ela vem me acompanhando na minha trajetória profissional. A gestão educacional nunca foi um objetivo meu, né? Como eu falei, ela surgiu de forma natural e como uma oportunidade. E aí, é claro que depois de a gente conhecer o que eu chamo de os bastidores da vida acadêmica, não tem como a gente não se apaixonar. Não se apaixonar e abraçar com muita vontade a oportunidade de poder fazer a diferença na vida das pessoas. Na opinião de vocês, quais os maiores desafios para a liderança feminina? O equilíbrio entre a dupla jornada de trabalho, a vida pessoal e a vida profissional, né? A gente, enquanto esposa, mãe, filha também, irmã e profissional, a gente vive um dilema muito grande em tentar equilibrar essas áreas da vida de modo a não deixar a desejar nenhuma delas, né? A gente conversava mais cedo, né, Ceissa, falando dos desafios, o quanto que exige da gente, a gente que vive a gestão, a gente que respira a gestão durante todo o dia, da hora que acorda, da hora que vai dormir, vivendo a vida pessoal e ao mesmo tempo resolvendo as demandas, né, da instituição onde a gente trabalha. E, enfim, a gente sempre faz isso com muito prazer, com muita alegria, porque a gente ama o que faz. Para que a gente tenha essa gestão do tempo bem equilibrada e a gente possa dar atenção a todas as questões que envolvem o cotidiano da família e do trabalho, é preciso que a gente tenha uma gestão muito boa do tempo. E, para além disso, ter o autocuidado, que é uma coisa que a gente precisa se preocupar, né? Fazer uma atividade física, pensar na alimentação, né? Para que a gente esteja bem, inclusive para assumir o papel da gestora na instituição que nós estamos. Então, eu penso que, por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta, eu preciso dormir menos, acordar às 5 horas da manhã para fazer minha bike. Então, são coisas que a gente aprende a fazer, é a gestão do tempo. Como é que vocês conseguem conciliar família, trabalho, autocuidado, conciliar todas essas áreas? Como é que vocês conseguem? A gente precisa definir quais são as prioridades em cada uma das áreas de nossa vida. E, para além disso, um planejamento, né? A gente precisa planejar muito bem o que a gente vai fazer e utilizar ferramentas que nos ajudem a isso. É a agenda, às vezes no papel, né, escrito, às vezes um bloquinho no celular, onde a gente vai listando o que é a prioridade do dia, né, para a gente conseguir dar conta de tudo. E dá.
E dá, o tempo... Às vezes tem gente que diz assim, o dia teria que ter mais de 24 horas pra gente conseguir dar conta de tudo. A gente não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas com organização e planejamento a gente consegue, sim. Então a gente precisa fazer tudo isso que Nádia está falando e não perder de vista a pessoa, o ser mulher, que a gente não pode se perder. Eu não posso só priorizar o meu trabalho ou só a minha família, mas eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem. E para eu estar bem, eu preciso planejar bem o meu tempo, a minha rotina, né? Eu estabeleço uma rotina no meu dia a dia e se essa rotina for quebrada, né, vai bagunçando todas as demais atividades do dia. Então, é preciso que a gente seja assim, disciplinado também, né, Nádia? Eu acho que a disciplina faz muito parte do cumprimento dessa rotina e desse planejamento que a gente estabelece, principalmente de segunda a sexta-feira, que nós estamos nesses papéis diversos. Em algum momento, vocês já pensaram em abandonar o barco? De repente, não, eu vou por outro caminho mais leve, eu vou deixar esse tanto de trabalho aqui. É uma pergunta muito pessoal mesmo. Vocês já chegaram a pensar nisso em algum momento? Na verdade, nunca passou pela minha cabeça a ideia de desistir. E eu gosto de desafios. Quanto mais desafios, para mim, melhor. Eu fico preocupada quando eu tiver que parar. Como é que vai ser? Vai chegar o tempo. Eu sei que todo mundo desacelera. Eu vou precisar desacelerar. Mas eu não consigo me ver ainda nesse papel do desacelerar. Então, gosto muito do que faço. Faço com muito prazer, com muita tranquilidade. Não vejo como um fardo a gestão. Vejo como uma coisa prazerosa. Então, nunca passou pela minha cabeça a ideia de desistir. Uma missão de vida, professora? Sim, uma missão de vida. Digo mesmo, Amanda, nunca pensei em desistir. Eu acredito que tanto eu como Ceissa temos a consciência de que estamos desenvolvendo um trabalho com muita responsabilidade e relevância para a vida da nossa comunidade. Eu sei que vai muito além da nossa comunidade, mas o nosso trabalho impacta diretamente a vida das pessoas. É dos estudantes que estão, né, dentro da FAI, dos seus familiares, da comunidade que recebe os serviços que são ofertados pela FAI. Então, é essa consciência de desenvolver um trabalho de grande relevância para o nosso território nos leva a desenvolver uma motivação para o trabalho. Então, como Ceissa disse, eu não vejo o trabalho de gestão como algo pesado, né? Problema sempre tem, né? E se fosse sempre tudo um mar de rosas, uma maravilha, não precisava da gente lá. Então, a gente tem tirado de letra os desafios que têm surgido para a gente na gestão. Qual o momento mais desafiador que vocês enfrentaram durante essa prática de gestão na educação? Foi a pandemia, né? Em 2020, nós tivemos que parar a instituição e nós imaginávamos, lá em 10 de março de 2020, que nós íamos parar por um mês. E nós paramos por muito tempo, por muitos dias. Esse foi um grande desafio. Qual era o desafio? Fazer a instituição continuar trabalhando, desenvolvendo suas atividades letivas, sem a presencialidade, quando nós éramos uma instituição presencial. Então, esse desafio realmente foi muito grande. Se a gente não tivesse uma equipe muito consolidada para pensar o que nós poderíamos fazer para continuar trabalhando, realmente seria mais difícil ainda. Então, o processo não foi fácil. Do início ao final da pandemia, né, nós passamos por alguns desafios, que inclusive eles estão registrados, Amanda, em um livro, né? Nós produzimos um livro, ele está no site do ilap, ilap.edu.br. O nome do livro é Educação Superior e Covid-19, Desafios e Possibilidades. Nós escrevemos essa história, né? E eu acho que é importante registrar aqui. Fica na memória, né? Fica para a memória das pessoas que, né, não viveram, não passaram por isso. Então, nós temos um registro, né? Está lá no site do ILAP esse livro. Foi uma publicação que nós fizemos com algumas outras instituições de ensino superior do Brasil. Nós temos um capítulo, né, onde nós abordamos a gestão, né, no período da Covid-19. Aquele momento em que tudo parou. E nós não queríamos parar. E nós lutamos contra isso, né? Nós conseguimos, após 15 dias de decretado a pandemia, nós conseguimos retomar nossas atividades de forma remota. E como disse Ceissa, graças ao empenho de uma equipe extremamente competente. Então, foi um período de muitos desafios, mas também foi um período que nos trouxe grandes aprendizados. Aprendizados e fortaleceu muito a equipe. Hoje, muito do que a gente faz já é uma forma aprimorada de tudo que a gente vivenciou no período da pandemia da Covid-19. Qual o momento positivo, assim, mais memorável para vocês? A gente elegeu um momento único
né, de alegria, pra gente é muito difícil, Amanda, porque eu acho que o trabalho, a expansão da FAI, como você mesma colocou no início, é algo que nos orgulha muito. Inclusive tem um hashtag, né, das redes sociais, que é orgulho de ser FAI. E realmente esse orgulho, ele perpassa por todos os funcionários, desde o professor que está na sala de aula, a gestão, os estudantes, porque desde que a FAI existe em 2014, nós vivenciamos muitas conquistas. A gente falou aqui de um dos desafios, dentre tantos que nós temos, mas nós vivenciamos conquistas diárias. E a gente vê isso, percebe isso a cada colação de grau, a cada formatura, quando a gente consegue inserir no mercado de trabalho profissionais que foram formados pela FAI e que a gente percebe o reconhecimento da sociedade sobre a qualidade, a qualificação desse profissional que atua lá na ponta. E a gente diz, poxa, fomos nós quem contribuímos para a formação dele. Além do reconhecimento da sociedade, vem o reconhecimento do Ministério da Educação. Todos os nossos 11 cursos já reconhecidos foram reconhecidos com notas de excelência. Notas entre 4 e 5, que são notas máximas, né, pelo MEC. E a gente sente no dia a dia, no calor dos corredores, o orgulho que cada estudante demonstra em fazer parte da FAI, né, de reconhecer o quanto esse profissional que é formado pela FAI, ele faz uma diferença no mundo do trabalho, nos espaços de trabalho. Notas altíssimas que a FAI conseguiu atingir em seus cursos junto ao MEC. Não é tão fácil de conseguir. Não. Existe um instrumento de avaliação aí do MEC que é extremamente rigoroso, onde é avaliado, né, é a gestão, é avaliada a infraestrutura, toda a organização didático-pedagógica, corpo docente. E assim, eu falei de 11 cursos que a gente tem, né, já reconhecido, mas ainda tem mais um que iniciamos agora recente, o curso de administração EAD, né, a gente está iniciando agora nesse semestre com a primeira turma e iniciamos já cheios de expectativas, de fazer, com certeza, fazer um bom trabalho, tanto quanto vem sendo feito nos cursos que tem aulas presencialmente. Quais mulheres das vidas de vocês foram inspiradoras, tocaram o coração de vocês, mostraram o caminho para vocês? A minha mãe foi essa mulher inspiradora que carrego os ensinamentos desde criança até a fase adulta, quando ela demonstrava, né, um papel muito forte de liderança na família, quando era aquela mulher guerreira, né, que estava, acima de tudo, resolvendo todas as questões que envolviam a família. Então, minha inspiração, ela já partiu, mas ela continua sendo a minha inspiração como a mulher que fez a diferença na minha vida. A determinação dela é algo marcante em sua personalidade e é algo que eu carrego em mim também, é uma marca forte minha, a determinação, e eu atribuo isso à inspiração que vem dela. Em relação a aconselhar quem está em casa, a mulher ou, enfim, um homem que gostaria de trabalhar com gestão na educação ou trabalhar com a educação. Às vezes a pessoa não quer desenvolver um trabalho de gestão, mas quer atuar na educação. Qual o conselho de vocês? Um recado, né, Amanda, que a gente pode deixar para essas pessoas. Em primeiro lugar, acreditem no seu potencial. Todos nós temos um potencial, né, para alcançar os nossos objetivos, desenvolver as nossas atividades, mas para além disso é importante também investir na sua formação, né? Na gestão, nós precisamos o tempo todo atuar com decisões estratégicas, alinhando ali o conhecimento com as habilidades práticas e, diante disso, há necessidade da gente investir na formação. Então, é esse o recado que eu acho que a gente pode deixar para essas pessoas. Acreditar em si e investir em sua formação. O que vocês dizem como formadoras, né, de opinião, professoras e pessoas que ajudam a formar alunos, discentes que vão atuar, profissionais que vão atuar no mercado de trabalho? Qual a mensagem que vocês deixam para os alunos e professores da FAI e também de outras instituições de ensino? A gente percebe que a educação transforma vidas, né? E é uma grande impulsionadora para um futuro melhor. Então, nessa linha, para os professores, nós dedicamos aqui o nosso reconhecimento e gratidão pelo seu empenho e competência na sala de aula, porque eles são os grandes transformadores,
né? Toda a equipe gestora trabalha muito nos bastidores, mas quem está na ponta realmente, quem realmente promove a grande transformação no estudante é o professor. Então, a ele, toda a nossa gratidão e todo o nosso reconhecimento. Aos estudantes, que eles sonhem alto, acreditem no seu potencial e lutem para alcançá-lo com muita determinação, né? Cada um pode ir muito longe, muito mais do que possa imaginar, mas precisa acreditar e lutar com garra e determinação. Para os professores, Amanda, eu penso que um recadinho é conheça seu aluno. Conheça seu aluno, não fique preocupado apenas com o conhecimento. Conhecimento já é praxe na instituição de educação, né? Conhecimento faz parte, principalmente ele sistematizado, porque o conhecimento de mundo, em todos os cantos nós encontramos. Mas ele precisa conhecer o aluno na condição de pessoa. Quem é essa pessoa que está na minha sala de aula? Essa pessoa, ela chega na sala de aula carregado de emoção, carregado dos seus valores, de todas as questões lá da sua família, e chega na sala de aula precisando que você o reconheça enquanto esse ser que está ali para além do conhecimento. Ele vai ser transformado também. Vai sair um sujeito mais crítico, mais politizado, vai se envolver mais socialmente com as questões que envolvem o lugar onde ele se encontra. Então, eu penso que o professor ele tem essa responsabilidade. Ele está trabalhando com a cidadania. Ele precisa pensar que dentro da sala de aula ele tem um cidadão, um sujeito de ser, um sujeito de direito, que tem o direito de receber a educação com qualidade e que é dignidade humana. O que talvez ele não recebeu lá atrás, por falta de oportunidade, hoje ele chega e tem oportunidade. E lembrar sempre, esse aluno ele se desloca. E aí eu vou falar diretamente aos alunos da FAI, que eu digo que é dignidade humana. Numa colação de grau eu escutei uma família dizer: professor, esse é o primeiro filho que está sendo formado. Então isso é dignidade humana, isso é constitucional, é direito. Está lá no artigo 205, o direito à educação. E a gente precisa garantir isso, né? Então, se nós estamos fazendo isso aqui na FAI, nós precisamos respeitar, cuidar dos nossos alunos. Lembrando que eles percorrem 50, 60, 100 km para chegar na instituição para ter aula e voltar às 22 horas. Lembrar que ele é um trabalhador, né, Nádia? Ele trabalha o dia inteiro e à noite, ele está cansado na sala de aula. Então, o professor precisa pensar nesse sujeito que está lá, nessa pessoa. Quem é essa pessoa que está na minha sala de aula? Né? Que não é só o conhecimento que a gente vai trabalhar. Então, a gente precisa se desprender de algumas questões para assumir isso na sala de aula com muito compromisso, né? Dessa formação que nós estamos fazendo no processo. São 5 anos, normalmente é uma graduação, de 4 a 5 anos. Então, precisamos cuidar de forma muito humana. E aí eu trago o Vallon, Henri Vallon era um psicólogo, ele também foi médico, ele dizia isso, que a gente precisa olhar o ser, a pessoa completa. A gente não pode olhar só o cognitivo. A gente precisa olhar a pessoa é movimento, é afetividade, é emoção, né? Então a gente precisa ter esse olhar dentro da sala de aula, porque o conhecimento já é normal para a gente e faz parte, né, do dia a dia do professor e do aluno. E para os alunos, dizer: aproveita as oportunidades, se envolvam, sejam envolvidos em todas as questões que estão dentro da faculdade, para que você tenha várias oportunidades. Porque a profissão, na minha concepção, ela inicia na sala de aula. Lá nos bancos, nas cadeiras, tudo começa ali. Então, o aluno que quer sair dali e ter um espaço de trabalho, ele precisa também ter o destaque na sala de aula, né? Ele precisa se destacar. Então, aproveite tudo. Não passe pela faculdade, mas deixe a faculdade entrar e você sair dela diferente. A quem a senhora atribui esse crescimento exponencial da faculdade IRC, da FAI? Eu atribuo uma equipe que, apesar dela ser pequena, nós sempre falamos isso, nossa equipe não é uma equipe grande, mas nós temos os mantenedores, o professor Marcos e o professor Jorge, né, que idealizaram a instituição, e temos uma equipe que assume na ponta as responsabilidades, né, de desenvolver o ensino superior aqui no território. Essa equipe que, com muito afinco, com muita responsabilidade, com muito compromisso, ela faz a instituição ir crescendo gradativamente. Então, quando chega o sucesso para nós, o sucesso é de todos, né? É de toda uma equipe, não é minha, não é da professora Nádia. Nós temos lado a lado um grupo de pessoas que estão ali trabalhando os objetivos da instituição, as metas, a curto, médio e longo prazo, né? Eu acho que isso é importante a gente dizer. Nós temos um documento chamado PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é ele que norteia nosso trabalho,
né? E nele nós temos um prazo, a vigência de 5 anos. A cada 5 anos a gente revisita esse documento e revê o que nós tínhamos como metas para 5 anos e o que nós teremos para os próximos 5 anos. Inclusive, esse documento, ele encerra a vigência esse ano, 2025. Então, nós já vamos estar pensando, né, quais as metas para trabalhar de 2026 em diante, por mais 5 anos. E esse documento que norteia todo o nosso trabalho. Então, a gente segue fielmente. Não é um objetivo da professora Ceissa, da professora Nádia, que está na gestão. É um objetivo institucional. As metas são institucionais. E a nossa equipe tem que estar imbuída e comprometida com esses objetivos para que a gente consiga atingi-los naquele prazo que nós estabelecemos na instituição. Então, todos os valores são institucionais, né? Os objetivos são institucionais, a missão, a visão. A gente precisa trabalhar nessa perspectiva de atingir o que a instituição deseja. Então, é todo mundo em prol de um objetivo só, primando pela qualidade, né? Como alinhar visão, missão, valores da Faculdade Iricê com coordenadores, professores, alunos de 11 cursos? Como Ceissa acaba de falar, né, nós temos alguns documentos institucionais que norteiam as nossas ações, as nossas decisões. E dentre eles, a gente tem o planejamento estratégico, né, onde a gente define dentro dele reuniões periódicas com a equipe. É um momento de diálogo, é um momento de formação também da equipe, né? E quando eu falo assim da equipe, eu falo nosso, das diretoras, com as coordenações de curso, coordenação do núcleo de pós-graduação, pesquisa e extensão da FAI, com o núcleo de educação à distância da FAI, enfim, com todos os setores, secretaria, procurador institucional. Então, nós temos reuniões periódicas com essa equipe para alinhamento e, para além disso, temos também os momentos de formação da equipe. Além disso, nós estamos no cotidiano, planejando as ações, avaliando cada uma delas, monitorando e replanejando quando necessário. Então, é um ciclo constante em todas as nossas ações dentro da FAI, né? A gente planeja, executa, avalia, corrige, faz de novo e vai melhorando. Bem alinhado. Bem alinhados, muito bem alinhados. E na medida que a gente faz isso com os gestores de cada curso, aí o coordenador de cada curso já faz esse mesmo momento com os seus professores, né? E o professor replica isso com os estudantes em sala de aula. Então, é um trabalho de formiguinha. Embora a gente tenha as reuniões periódicas, mas é um trabalho do dia a dia, nos corredores, na sala de cada uma das coordenações, na nossa sala. Professora Conceição, a senhora consegue elencar os projetos e programas que se destacam na Faculdade Iricê? São muitos, né? Justamente por São isso eu muitos. sei que é uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil. Eu gosto de olhar as extensões com um olhar bem carinhoso, né? Porque as extensões, nós temos a responsabilidade de trabalhar o ensino, o tripé, ensino, pesquisa e extensão. E a extensão, ela já é curricularizada, né? Então, nós precisamos desenvolver atividades de extensão com a comunidade, porque se não tem o envolvimento da comunidade, não tem, de fato, a extensão. Então, as extensões que os cursos, né, como, por exemplo, o curso de Ciências Contábeis, desenvolveu uma extensão belíssima no Mercadão de Iricê, né, com aqueles comerciantes que estão ali no dia a dia, no cotidiano, né? Nós temos extensões nos bairros periféricos da cidade, nós temos uma extensão do curso de psicologia no Manaim, desenvolvendo atividade com aqueles homens internos. E nós temos um projeto, Amanda, que hoje é um projeto de muita relevância social para nós, que eu gostaria de citar aqui, né, não desmerecendo os demais. Todos os projetos lá são importantes e valiosos para nós, mas é o Esperançar, é um projeto, né, que é do curso de psicologia, com a gestão do professor Ademar e da professora Fabiana Maria, que inclusive esteve nesse programa e falou sobre o Esperançar. E lá, o Esperançar é uma parceria do Ministério Público, né, junto com o CRAM e o NEAM, né, a Polícia Civil também faz parte desse projeto, e nós estamos fazendo atendimento a homens que passaram pelo Ministério Público e que têm medida protetiva. Então, esses homens passam por 6 a 10 encontros na clínica de psicologia da FAI. E esse projeto, ele iniciou lá em 2021. Então, ele já tem um tempinho, já está consolidado. E, diante disso, nós escrevemos também um livro. Nós gostamos de produções, né, acadêmicas. Dos registros. Produções científicas. Nós temos um livro que o nome é Esperançar.
Desconstruindo o ciclo de violência doméstica contra a mulher no semiárido baiano. Esse livro ele foi lançado no dia 30 de novembro, em Juazeiro, lá no meu doutorado, no meu programa de doutorado, e foi lançado aqui em Irecê, na FAI, no início de novembro. Então, é um momento assim, que a gente considera muito importante, que é o registro de uma experiência onde nós temos alunos, professores, gestão da instituição e a comunidade em geral, que são os parceiros nossos nesse projeto. Então, é um projeto social de muita relevância que eu estou trazendo aqui, porque eu acho importante que a comunidade tenha conhecimento, né, do que nós estamos fazendo para além do ensino. Então, não desmerecendo os demais, mas esse é um projeto que já estamos com ele em Presidente Dutra, né, o prefeito Robertão solicitou, e nós já estamos como nós gostamos de dizer, um braço do projeto lá em Presidente Dutra, desenvolvendo esse trabalho. Então, é realmente bastante relevante, né, e a gente precisa registrar isso aqui, para que a comunidade saiba o que a faculdade está fazendo para além do ensino. De modo geral, como é que a FAI ela promove ações que articulam ensino, pesquisa, extensão, que eu acredito que o Projeto Esperançar está junto, né? Justamente de que forma geral a FAI faz isso? Né? Geralmente, Amanda, a gente faz isso através de projetos interdisciplinares. E aí, Ceissa trouxe um exemplo forte, que é o Projeto Esperançar. Então, o aluno, ele vai para a comunidade, ele identifica os problemas, ele age sobre esse problema e depois a gente transforma isso num produto, né? Numa produção. Né? No caso aqui foi o livro, né? Dos grupos reflexivos. Mas de um modo geral, nós temos como mola mestre na educação a extensão. A extensão na FAI, ela é muito forte. E forte em que sentido? Nós temos um grande projeto chamado FAI na Comunidade, e é a partir dele que todos os cursos se inserem com a extensão curricularizada. Então, todos os cursos da área agrárias, a exata, a saúde e a humanas, eles entram com projetos curricularizados, voltados para a atenção à comunidade. E também temos editais que são lançados anualmente pelo NUPEX, onde professores e alunos submetem propostas de atividades de extensão ou de projetos de extensão na comunidade, e é a partir daí que surge, né, o aluno, a necessidade dele ir a campo, levando todo o conhecimento que ele construiu em sala de aula, transformando isso em serviços, e aí Ceissa trouxe alguns exemplos de projetos que são desenvolvidos pela FAI e posteriormente transformados em produção científica. Como a senhora consegue administrar, gerir, coordenar e supervisionar as atividades da FAI, da Faculdade Irecê? Nós conseguimos com o que eu já falei desde cedo, né? A gestão do tempo e o acompanhamento. Nós temos planejamentos, né, a serem desenvolvidos na instituição. A gente segue o planejamento. Às vezes, a depender do dia, a gente foge do planejamento, porque tem uma outra demanda que precisa que a gente tome a frente e saia, né? Emergencial, né? Saia daquele lugar e vai para um outro lugar, né? Mas eu penso que quando a gente tem um planejamento estratégico, né? Eu gosto de falar muito que quando você tem um planejamento estratégico, as coisas funcionam, né? E quando você tem uma equipe também que trabalha junto com você, que também abraça os ideais e os objetivos da instituição. E isso facilita também para que a gente consiga vivenciar, e não só vivenciar, supervisionar, acompanhar, estar colocando a mão na massa, né? Acho que a gente pode falar isso, o colocar a mão na massa é fazer acontecer. Não basta que eu e Nádia estejamos planejando para o outro fazer. Eu acho que é uma coisa importante que todos percebam que nós estamos juntos, fazendo juntos. Então, se a FAI tem um sucesso, ela é nosso. Se tem algo que está sendo ruim na FAI, também é nosso. Não é de uma pessoa, não é da direção, não é do professor, não é do coordenador. Então, é preciso que a gente pense nesse coletivo e que a gente tenha essa liderança compartilhada. Eu gosto de usar muito o modelo de Fernão Capelo Gaivota, né? Que Richard Bailey traz isso no livro, né? Que eu li e me espelho muito nele. Quando um sai da liderança na linha de frente, que cansou,
o outro que está lá atrás vai, assume a liderança e conduz a equipe. Então, lá a gente tem muito disso, né? Se Nádia precisa se ausentar, eu assumo a liderança. Se eu e Nádia não puder estar naquele lugar, outro vai e assume essa liderança. Então, Fernão Capelo Gaivota traz isso de forma muito interessante para a gente se espelhar e que a gente precisa andar no bando, né? Em bando, como as gaivotas andam. A gente precisa andar junto para que a gente possa ter o sucesso, né, da instituição. Então, eu penso que não vejo como dificuldade. E não gosto de usar a palavra problema. Todo mundo sabe lá, temos questões a serem resolvidas. Problemas não existem. O problema, ele carrega, ele fica impregnado de uma energia ruim, né? Parece que não tem solução. E quando eu digo, nós dizemos assim, estamos com problemas, é diferente. Estamos com questões a serem trabalhadas e resolvidas. É nessa linha que a gente trabalha e que acompanha o trabalho da FAI. Quantos professores compõem a FAI? E desse número, quantas mulheres? A FAI cresceu bastante, Amanda. Quando você me faz essa pergunta, eu fiz uma viagem no tempo agora, tá? Eu lembrei de quando a gente iniciou em 2014 com apenas um curso, o curso de enfermagem. Foi o primeiro curso pleiteado pela FAI. E nós tínhamos somente 7 professores. Começamos com uma turma de 55 alunos e eram 7 professores. Há 11 anos. Hoje nós temos 140 professores. 12 cursos em funcionamento, né? E muitos professores são compartilhados entre os cursos, né? A gente tem pouco professor que atua somente em um curso, mas aqueles específicos das áreas profissionalizantes. Mas outros que são de disciplinas que a gente chama propedêuticas, eles atuam em 2, 3, 4 cursos ou mais. E aí a gente tem, desses 140, a gente tem cerca de 60 mulheres. São 60 mulheres que compõem a equipe, que fazem uma grande diferença no trabalho em sala de aula. Quase metade, né? Quase metade da equipe. Professora Conceição, como a senhora avalia a importância da Faculdade Irecê para a nossa região, para o nosso território? A FAI, Amanda, o ensino superior, e eu vou falar da FAI porque é o lugar que nós estamos de forma mais presente, ela traz desenvolvimento territorial, porque o conhecimento, ele promove o desenvolvimento. E quando nós ofertamos aqui 11 cursos, mais de 2.000 alunos de todo um território, e eu vou dizer, para além do território, porque nós já quebramos as fronteiras do território, nós já estamos em Ceabra, já tem aluno de Itaberaba, do Morro de Chapéu. Então, isso fortalece a FAI e demonstra o quanto ela tem sido importante para o desenvolvimento territorial. Todo o desenvolvimento, seja ele social, político, econômico, empoderando as pessoas através do conhecimento e trazendo aquilo que eu falei lá atrás, dignidade humana, dando oportunidade que essas pessoas possam estudar, concluir a sua formação, sem sair do seu território, pode até se deslocar do seu município, mas não precisa fazer o que meus filhos fizeram, né? Ir para Salvador estudar, porque aqui não tínhamos condições. Hoje nós temos condições, né, de acolher esses alunos de todo o território e mostrar que, a partir daqui, essa transformação ela pode acontecer e o desenvolvimento está atrelado a essa formação que nós estamos trabalhando na FAI. Então, eu vejo como um espaço, né, de muito desenvolvimento. Há um diferencial, né? Eu sempre penso que tem um diferencial aí nesses 10 anos. Nós temos uma ruptura, né, de quando nós chegamos. E aí, porque nós temos o maior número de alunos nosso de baixa renda, que tem os programas do governo federal, que é o FIES e ProUni. Então, estamos dando oportunidade, sim. Estamos dando oportunidade a quem não teria condições de estudar. E isso é um diferencial muito grande para a instituição. Isso dá orgulho de ser FAI, né? Nós temos o orgulho de ver, né, aquelas pessoas ali transitando todos os dias, trabalhadores, né, que chegam à noite, passam, assistem aula, voltam para o seu município, trabalha, faz a diferença, porque o conhecimento ele chega lá na ponta, lá no lugar onde ele se encontra. Então, eu vejo a FAI tem uma importância muito grande para o território, né? E esperamos que continue, né, dessa forma pujante, crescente, né, aparecendo no território, porque, como você falou no início, eu gostei da sua fala, você traz assim, a FAI é genuinamente ireceense. É sim, a FAI é genuinamente, eu vou repetir, ireceense, com as pessoas de Irecê,
Nós somos daqui, nós estamos implicados no território, sabemos das questões que o nosso território está demandando, e isso faz uma diferença quando você está envolvido com o território. Por exemplo, pensar uma extensão, sei lá, no Manaim, porque a gente conhece Manaim. É diferente, entende, Amanda? É diferente quando você não é da região, quando você não conhece. Apesar que, como eu falei no início para você, eu não nasci em Irecê, mas já adotei Irecê como a minha cidade. Me tornei, sou uma cidadã ireceense, recebi lá em 2019 o título de cidadã ireceense. Então, eu puxo o Irecê o tempo todo para nós, né? Para dizer, olha, Irecê tem potencial, né? E a FAI está aí demonstrando que isso é possível, né? Fazer essa diferença. Então, eu penso que a FAI transforma vidas. Além da FAI enriquecer o nosso território, a nossa região, esse profissional formado na FAI, ele também vai para outras regiões e agrega um valor a essas regiões, não é mesmo? Outras cidades no Brasil. E o conhecimento vai fazer a diferença, porque ele vai ser empoderado pelo conhecimento, né? Eu acho que o diferencial está aí. E para além do conhecimento, a formação humana que a gente trabalha, né? A gente não pode se preocupar somente com o conhecimento. Lembrando sempre que nós estamos trabalhando com pessoas. Como funciona o vestibular agendado da FAI? Já que a gente está falando em mudança de vida. Sim. Então, o vestibular agendado, Amanda, é uma forma de flexibilizar o acesso ao vestibular para os estudantes, para os candidatos, na verdade. Então, o candidato acessa o site institucional, faifaculdade.com.br, e ele seleciona dia e horário em que ele quer fazer a prova. Ele faz essa prova online ou presencial, se ele preferir presencialmente, ele pode ir até a instituição fazer a prova presencialmente. E em até 24 horas, ele tem o resultado dessa avaliação e, sendo aprovado, ele já pode efetivar a sua matrícula. Para a professora Conceição Correia, o que significa ser diretora-geral da Faculdade Irecê, da FAI? Hashtag orgulho de ser FAI, eu repito, e dizer que é a liderança que nós estamos aí à frente, traz esse orgulho de ser FAI, né? Eu acho que não precisa falar muita coisa, né? Porque o nosso dia a dia todo mundo está vendo como é que é, né? Como é que funciona, mas é orgulho de ser FAI. Ser diretora acadêmica é assumir a gestão pedagógica dos cursos junto aos coordenadores, né? E dar o suporte necessário para eles desenvolverem as suas atividades acadêmicas no âmbito dos cursos, bem como dar o suporte necessário à secretaria acadêmica. Então, é um trabalho que exige resiliência, né, Ceissa? Resiliência, exige inteligência emocional, né, para lidar com as questões que a gente enfrenta, mas, acima de tudo, é um trabalho extremamente prazeroso. E é por isso que a gente usa essa hashtag orgulho de ser FAI, porque realmente é motivo de muito orgulho poder estar inserida na história da FAI, né, e poder contribuir com o desenvolvimento do nosso território. Professoras, gratidão por esse momento tão importante de troca, de humildade, porque o que a gente percebe é que vocês, grandes profissionais, com currículos extensos, à frente, né, na gestão de uma grande instituição, que começou, como vocês pontuaram, há pouco tempo, 2014, é bem próximo, né, para a grandiosidade da instituição, e vocês, com muito afinco, com muita dedicação, com muito amor, fazem a gestão da FAI cada dia melhor. Parabéns e gratidão por esse momento. Nós que agradecemos, Amanda, foi um prazer imenso estar aqui com você e compartilhar um pouquinho da nossa trajetória com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Amanda, por esse momento, um momento importante para a gente, né? Até parar e pensar um pouquinho. O que é que nós estamos fazendo, né? Qual é a dimensão do que nós estamos fazendo diante da instituição? Então, muito obrigada por esse espaço, né? Agradecer aos ouvintes, dizer que para nós é um prazer estarmos aqui divulgando e disseminando, né, as ações da Faculdade Irecê. Então, é isso. Muito obrigada.